A tenha impressa, tome-a em meio digital, fique atento ao que o Senhor deseja falar ao teu coração através da sua palavra. Eu te convido para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu São Lucas. São Lucas, capítulo de número 14, versículo 15 em diante, sob a epígrafe a parábola da grande ceia. Tome comigo a palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ó Eterno de Israel, Senhor Espírito Santo, fala conosco, ministra a nossa mente, ministra ao nosso coração, Senhor, para que possamos receber, para que possamos acolher, compreendendo a Tua palavra. Ah, Senhor, aplica a nossa vida segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos amados, a parábola da grande ceia é uma das parábolas mais belas da Bíblia. Jesus amava ensinar através de histórias. E ninguém conta histórias como o mestre da Galileia era capaz de contar. Ninguém expunha narrativas como o mestre da Galileia era capaz de expor. Afinal de contas, ele é o autor da própria história. Ele é aquele que escreve dia após dia. É ele quem criou todas as coisas. Então, para revelar as coisas de Deus, para nos falar acerca das coisas espirituais e para fazê-lo de forma didática, de forma compreensível, para mesmo uma criança entender, mesmo a pessoa mais comum, mesmo a pessoa mais limitada, não é? na sua vida de conhecimento, de estudos. Jesus amava contar parábolas. E quem não gosta, não é, de uma boa história? A nossa mente, o nosso coração,
o nosso ser, ele parece ter sido feito com o propósito de acolher boas histórias. E olha, Jesus, ele começa essa parábola em um contexto em que se fala de pão. Jesus, ele trata desta narrativa em um contexto em que pães haviam sido multiplicados, em que peixes haviam sido multiplicados. Ele traz essa narrativa em um momento de banquete, em um momento de ceia. O versículo 15 declara: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa. Veja, Jesus está à mesa. Jesus está sentado à mesa, conversando. Jesus está à mesa em um banquete, ele está comendo com outras pessoas. E a mesa, ele ali começa a ensinar. Na mesa, o assunto da mesa aonde Jesus está, o assunto da mesa aonde Jesus está presente, não é outro assunto, é aquilo que edifica a alma. Não é outro assunto, é aquilo que traz alento ao coração, é aquilo que dá direção, é aquilo que revela a Deus. Jesus à mesa é uma maravilha. E quando estamos à mesa com Jesus, nós aprendemos de Jesus. Quando estamos à mesa com Jesus, nós nos alimentamos não apenas do pão que é servido à mesa, mas o próprio Senhor Jesus é o pão que nos é servido à mesa e que alimenta o nosso coração e que alimenta a nossa alma com algo mais substancial que o pão, com algo mais substancial que o vinho, com algo mais substancial do que aquilo que nos é provido na mesa. Mas ele nos provê o alimento eterno, ele nos provê o maná que veio do céu, ele nos provê a palavra de Deus, e ela é saúde para os nossos ossos. Essa palavra é luz que ilumina, que dissipa toda a escuridão, ela fortalece a nossa fé, ela nos dá a direção de Deus, ela nos faz chegar mais próximos da presença de Deus, ela faz arder o coração, ela faz arder a alma. Isso é o poder que tem a palavra de Deus. E à mesa, Jesus disse-lhes: bem-aventurado. Alguém disse, na verdade, não é? E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, o que comer pão no reino de Deus. Este que está à mesa com Jesus, com quem ele dialoga, com quem ele conversa. Ele olha para o futuro, ele olha para o porvir, e ele diz: será muito feliz. Que muito privilegiado será aquele e aquela que comer pão lá no reino celestial, lá no reino de Deus. E quando este que fala e é um religioso, e quando este que fala é um fariseu, e quando este que fala é alguém que tinha conceitos um tanto equivocados acerca de Deus, acerca do reino de Deus, ele também, ao fazer esta fala, ele não deixa trair a questão do exclusivismo. Quando ele fala como fariseu, e o fariseu era aquele que procurava guardar as ordenanças mosaicas de forma pública, de forma retumbante. O fariseu, ele tinha um vestir, ele tinha um caminhar, ele tinha um proceder, ele vivia debaixo de regra, de um regramento, que ele não só estava vivendo este regramento, mas ele impunha este regramento aos demais. E até que Jesus fala que os escribas e os fariseus que se sentam no trono de Moisés, que eles lhes ensinavam as pessoas acerca da Torá, acerca da lei, acerca das 613 ordenanças que tem a lei, e ainda acrescentavam sobre estas 613 ordenanças cerca de 2.000 outras ordenanças
que estavam ali na tradição dos pais, e Jesus olhando para escribas, olhando para fariseus e para o povo, ele diz: olha, vocês devem fazer aquilo que eles dizem para vocês fazerem, agora vocês não façam aquilo que eles fazem. Fariseu, sendo fariseu, ele colocava cargas sobre aqueles que ele dizia estar levando para a comunhão com Deus. Jesus diz: escribas e fariseus, vocês se dispõem a atravessar o oceano para fazer um prosélito, para fazer um convertido, e depois que vocês o convertem, aí vocês o condenam 10 vezes mais ao fogo do inferno. Veja, escribas e fariseus que colocavam cargas que eles não estavam dispostos a carregar, a ajudar a ninguém a carregar. Então o fariseu dizia: porque sou fariseu, porque ando na lei, porque guardo a lei, eu tenho o mérito, eu tenho o merecimento de comer pão no reino de Deus. Quando esse fariseu diz: bem-aventurado, feliz o que comer pão no reino de Deus, ele está dizendo: e esse que vai comer será por certo um fariseu. Este que vai comer pão no reino de Deus, ele tem que ser da seita farisaica. Ele é feliz, ele é privilegiado, ele é bem-aventurado. E Jesus, ao ouvir isso, Jesus diz, versículo 16, diz: porém, veja, entretanto, diante da fala desse fariseu à mesa, porém, entretanto, ele lhe disse, é Jesus quem agora começa a falar, é o verbo, é o autor da palavra, é o escritor da Torá, é o inspirador da palavra, é o autor da palavra, é ele mesmo quem começa agora a falar à mesa com aquele fariseu e com os demais comensais que ali estão. Porém, ele lhe disse: um certo homem. Jesus gostava de contar histórias. Um certo homem. Curioso é que ele começa a falar de um certo homem que fez uma grande ceia. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos, e convidou a muitos. E quando Jesus fala um certo homem, este certo homem é Deus. Quando Jesus fala de um certo homem, ele está se referindo ao Deus Todo-Poderoso. Ele está se referindo ao Pai. E Jesus fala do Pai, sabe, identificando o Pai com a humanidade, porque Ele é o Criador do homem. Jesus identifica o Pai com a humanidade perfeita. Um certo homem, este homem que se apresenta aqui é um homem de verdade. Este homem que se apresenta aqui, sabe, é o próprio Deus. Deus não tem problema de se identificar com o homem. Deus não tem problema, porque Ele é o Criador do homem. O Verbo se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou com o homem, e esteve com o homem. Veja, Deus é um Deus que se aproxima do homem, inclusive na linguagem e nas histórias que Jesus conta. Não é incomum Jesus dizer, um certo homem. Me recordo que certo cientista indiano, que tinha dificuldade de entender o Evangelho, este Deus que se aproxima do homem, este Deus incorruptível que se aproxima do homem corrompido pelo pecado, sabe, este indiano tinha dificuldade, era um homem de ciência, e nas suas crenças ele dizia, eu não tenho como acreditar na mensagem pregada pelos cristãos, que fala de um Deus que se aproxima do que é corruptível, de um Deus que se veste da natureza carnal corrompida. E este cientista, certo dia, observando formigas, ele pesquisava acerca das comunidades das formigas, de como as formigas viviam, de como as formigas atuavam e trabalhavam. E ele, curioso, observando um formigueiro, a sua sombra projetada pelo sol dá sobre aquele formigueiro. E quando as formigas percebem aquela sombra dando
pousando sobre o formigueiro. Sabe, há uma revolução ali. As formigas começam a correr, as formigas começam a ficar em polvorosa, a ficarem alertas, e elas começam a entrar rapidamente no formigueiro, fugindo daquele gigante, fugindo daquela sombra, daquela ameaça que se aproximava do formigueiro. E aquele cientista ficou condoído no seu coração, porque ele disse: formigas, se vocês soubessem que eu, na verdade, sou amigo de vocês, se vocês soubessem que, na verdade, eu quero o bem de vocês, que nenhum dano eu faria a vocês, vocês não fugiriam de mim. E nesta hora, a palavra vem ao coração dele. Nesta hora, o Espírito de Deus ministra ao coração daquele cientista, dizendo para ele: é por isso que o Verbo se fez carne. Porque se você, ao se aproximar do formigueiro, o formigueiro não te compreende, não te entende, porque você é tão diferente das formigas. Mas se você fosse uma formiga, você poderia se comunicar com as formigas. Se você fosse uma formiga, você poderia entrar no formigueiro, e você conheceria acerca do formigueiro, e você se deixaria conhecer ao formigueiro. Mas como você não pode se fazer formiga, as formigas têm medo de você. É por isso que o Verbo se fez carne, é por isso que eu me esvaziei de toda a minha glória. E a palavra de Deus diz: e ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos, e convidou a muitos. Veja, o Senhor Jesus, ele começa a contar essa parábola, e ele já tira a exclusividade. Ele começa dizendo que o Senhor que fez a grande ceia, para comer pão nesta grande ceia, para celebrar nesta grande ceia, para estar nesta grande comemoração, nesta grande celebração, ele faz um convite, mas esse convite não é feito a poucos, este convite é feito a muitos. Este convite é amplo, esta casa é ampla, esta ceia tem muitos lugares para muitos sentarem. Nesta ceia há pão para servir não a poucos, mas nesta ceia tem pão em abundância para servir e fartar e alegrar a muitos. Este Senhor que faz uma grande ceia, que faz uma grande festa, ele já vai dizendo: ele tem prazer na companhia das pessoas, ele tem prazer em estar junto das pessoas, ele tem prazer em estar junto do outro, em conversar com o outro, em acolher o outro, em receber o outro. Este que convidou para a grande ceia, ele é hospitaleiro, ele é acolhedor. É bom estar com ele, é bom estar na presença dele, porque ele tem prazer em conversar com as pessoas, em estar, em celebrar com as pessoas. E aqui Jesus, ele vai desmistificando a visão do fariseu que dizia: isso é apenas para os fariseus, isto é apenas para alguns privilegiados. E o Senhor já vai falando que este que deu uma grande ceia, veja, não é uma pequena ceia, não é uma ceia para poucos, mas o Senhor, ele vai epigrafando: esta ceia é grande, esta ceia não é ilimitada, esta ceia é uma grande celebração, esta ceia é para muitos, esta ceia alcançará a muitos, e o convite também é para muitos. E ele continua expondo esta narrativa quando ele declara: e a hora da ceia, esta ceia tem uma hora, há um momento para estar nesta ceia. Há um momento, a palavra de Deus diz que há tempo debaixo dos céus para todo propósito. Há um momento, há uma hora marcada para que essa ceia aconteça. E olha, este momento, geralmente, essas grandes ceias eram realizadas muitas vezes depois que o trabalho de colheita nos campos havia terminado. Até os casamentos, as grandes celebrações do povo de Deus, quando se tratava então de uma ceia nupcial, não é? De uma celebração de bodas, essas bodas se davam após a colheita. Por que após a colheita? Porque as pessoas estariam liberadas
do seu trabalho. As pessoas não estariam presas por causa de horários, presas por causa de compromissos no seu trabalho. Elas teriam liberdade para estar naquela ceia. Então aquela ceia, ela acontecia em uma ocasião apropriada. Ela acontecia em um horário apropriado, em um momento em que as pessoas teriam real possibilidade de comparecer à ceia. Então o Senhor vai dizendo, ele notifica, e a hora da ceia, a essa hora adequada, a hora da ceia, mandou o seu servo. E aqui há um servo que está sendo enviado. Aqui há um servo que está saindo da grande casa, daquele grande Senhor, para ir a uma missão, está sendo enviado para cumprir uma missão. Ele está indo levar uma voz. Este servo que é enviado, ele está indo levar uma palavra. Este servo que está sendo enviado, ele vem trazer uma novidade, ele vem trazendo boas novas. Este servo que é enviado, ele vai em busca dos convidados, dos muitos convidados. Mandou o seu servo dizer, falar. O verbo se fez carne, o Logos se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne, e a palavra nos foi enviada, e a palavra chegou até nós, e o servo é enviado para falar, para dizer, para revelar, para ensinar aos convidados. E ele vem trazendo a mensagem. Que mensagem é essa? Vinde, vinde, vinde a mim todos. Pode vir todos, vinde. O convite é vinde. O convite é a porta está aberta. O convite é a um caminho. O convite é vinde. Há uma boa nova. Aquele grande Senhor está dizendo: vocês não devem ficar afastados, vocês não devem ficar distanciados, mas o meu prazer é que vocês venham para estar comigo. Vinde, que já tudo está preparado. E isso era muito importante, tudo está preparado, porque veja, quem dava uma grande ceia, não podia nesta grande ceia faltar alimento. Nesta grande ceia não podia faltar mantimento. Nesta grande ceia não podia faltar vinho. Você sabe, o primeiro milagre de Jesus se dá num contexto de um casamento em que faltou o vinho, e faltar vinho, e em uma grande celebração faltar alguma coisa, isso era um desmerecimento, isto era agressivo para os convidados. Pessoas chegavam a processar aqueles que o convidando para bodas, e aquelas bodas daqueles dias demoravam muitos dias, uma semana, muitas vezes até 13 dias de festa. Então não podia faltar alimento, não podia faltar acolhimento, não podia faltar hospitalidade, não podia faltar cuidado, não, nada podia faltar. Então quem convidava precisava fazer a provisão para que nada faltasse para aqueles convidados. Então é dito, olha, tudo já está preparado, tem banquete preparado. Vai ser um banquete maravilhoso, tem pão preparado, tem vinho preparado, tem música preparada, tem hospitalidade, está tudo preparado para vocês. Tudo já está preparado. É a hora da ceia, e a palavra diz que todos, Jesus continua contando a história, e todos a uma, veja, todos em uma mesma atitude, todos em um só e único comportamento, todos a uma começaram a excusar-se, a recusar o convite, a dizer não ao convite. Disse-lhe o primeiro. Vamos ver o que é que o primeiro diz. Vamos ver como é que se comporta o primeiro. Alguém fala que quem vai na frente cria padrões. Alguém fala que quem vai na frente estabelece padrões, não é? Alguém foi primeiro, alguém fez primeiro, e os que vêm atrás costumam observar quem vai na frente. E o primeiro convidado, mais honrado entre os convidados, o primeiro que recebeu o convite, vai dizer: olha, comprei um campo e importa vê-lo. Rogo-te
porque me hajas por escusado. Veja a desculpa, veja a recusa e o motivo que é dado para a recusa. Porque quem não vai à grande ceia sempre tem um motivo. Quem não vai à grande ceia sempre tem uma razão para não comparecer à grande ceia, para não ir ao banquete, para dizer não ao convite, ainda que a hora seja propícia, ainda que o dia seja adequado, ainda que a ocasião seja oportuna, ele tem um motivo para não ir. E este que está dizendo que não vai, é porque ele não está em crise. Este que não vai, ele não está passando dificuldades. Este que não vai, não é que ele não tenha como se deslocar, não é que ele não tenha meios para ir, não é que ele não tenha vestes para vestir, muito pelo contrário, ele declara que está sendo muito abençoado. Ele dizia a hora da ceia, ao ser convidado, ele diz: comprei. Se ele comprou, é porque tem meios. Se ele comprou, é porque tem posses. Eu comprei um campo, os seus negócios vão de vento em popa. Eu comprei uma fazenda, eu comprei um lugar, eu comprei alguma coisa de grande valor. A vida vai muito bem, a minha situação econômica vai muito bem. Eu tenho prosperado, eu tenho crescido, eu tenho, sido muito, mas muito mesmo abençoado, e eu comprei um campo. E como eu comprei um campo, ele diz: eu preciso, eu necessito, eu tenho a necessidade de chegar lá, de vê-lo. Olha, ninguém compra um campo sem ver o campo. Ninguém compra uma fazenda sem primeiro ver a fazenda. E ele diz: eu preciso, importa vê-lo. Eu preciso ver esse campo. E ele diz: olha, eu não irei por isso. Só aquelas pessoas que, tendo possuído muitos bens, elas acabam sendo elas mesmas possuídas por aquilo que elas têm. Aquele moço rico, ele chega diante do Senhor Jesus e ele diz: que devo fazer? Olha que pergunta inteligente. Que devo fazer para ser salvo? E o Senhor diz para ele: olha, guarda os mandamentos, o que diz a lei. E ele começa a declarar de memória todos os mandamentos, não é? E o moço vai dizer: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. E este moço que conhecia tanto da lei, este moço que a tinha na memória, na mente, e diz: eu cumpro isso desde a minha mocidade. Ou seja, eu estou pronto agora para receber o prêmio da salvação. Mas Jesus, olhando para ele, vê que ele não cumpria nem o primeiro mandamento, de amar o Senhor sobre todas as coisas, de amar o Senhor acima de todos os bens materiais, de amar o Senhor acima do dinheiro, de amar o Senhor acima das posses, de toda e qualquer idolatria. A palavra de Deus diz: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não, o amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Entenda isso. Não é porque ter dinheiro é ruim, não, mas amar o dinheiro, ser possuído pela ganância do dinheiro. O amor ao dinheiro é a causa de muitos males, diz a palavra, e muitos se transpassam em dores por conta destas coisas. Jesus então olha para aquele moço que amava o dinheiro, aquele moço que não possuía só, mas ele era possuído pelas suas posses. E o Senhor diz para ele: olha, falta só uma coisa para você entrar no reino dos céus. O que, Senhor? Me fala. Vende tudo que você tem. Se desfaz de tudo que te possui, para que você possa possuir a vida eterna. Se desfaz de tudo que você serve mais do que serve a Deus, tudo que te impede de ir ao grande banquete. E aquele moço, ao ouvir o Senhor dizer isso, a palavra diz que é muito pesado para ele, e ele calado, ele silencia e vai embora. Porque possuía muitos bens? Não, porque ele era possuído pelos seus bens, e ele vai-se embora. Há um outro que, como este, teve uma grande bênção, um ano de muita colheita. Como foi bom aquele ano. Ele plantou e o campo multiplicou. Como Isaac, ele semeou, quem sabe para cada semente lançada, com a bênção de Deus, ele colheu 100 vezes mais. E ao colher tanto e acima da sua própria
própria expectativa, acima das suas próprias projeções. Ele teve que aumentar os armazéns, ele teve que amplificar a fazenda, ele teve que fazer lugares maiores. Olha a bênção de Deus na vida, que coisa boa é a bênção do Senhor. Ah, que homem abençoado, está tendo que ampliar, está tendo que acrescentar, está tendo que crescer com a bênção de Deus. E ele, sabe, fez aquelas reservas imensas, e agora no alpendre da sua casa, ele contempla aquela boa colheita, ele contempla os seus grandes e novos armazéns, ele contempla o seu crescimento, e então falou consigo mesmo: minha alma se alegre, minha alma come, bebe, folga, porque você tem para muitos dias. Para que é que eu vou ao convite do banquete do homem que convida para o grande banquete? Se eu tenho tanto, se eu possuo tanto? Não, minha alma, você já tem mais que a suficiência. Mas naquele instante é dito para aquele que se deixava possuir pela prosperidade material: louco, hoje te pedirão a tua alma e aquilo que você tem, e toda a prosperidade e toda a bênção material, para que servirá? De que utilidade terá para você? Para quem será tudo quanto você tem, tudo quanto você possui? Paulo declara que pode todas as coisas, mas não se deixará dominar por nenhuma delas. Alguém é uma bênção enquanto está desempregado. Alguém é uma bênção enquanto passa por apertos e dificuldades. Mas quando a bênção de Deus chega, quando o tempo da alegria chega, é como a nação de Israel, que quando passou a primeira geração e tomou posse da terra, e colhia do fruto da terra, e engordavam, e as suas gorduras aumentavam, e se vestiam bem, e moravam bem, eles foram se esquecendo da aliança do seu Deus, eles foram abandonando os mandamentos e as ordenanças do seu Deus, e caíram nas garras dos midianitas, e caíram nas garras dos amalequitas, e por fim caíram nas mãos e foram cativos em Babilônia, foram cativos, levados para a Síria. Sabe, os bens de Deus são os maiores bens que podemos ter. Os bens da terra, quando são bens de Deus, são uma bênção. Mas quando os bens da terra são os nossos bens e não os bens de Deus, eles se tornam um laço para as nossas vidas. Eu me recordo de um pastor que foi evangelizar a direção de Deus, evangelizar um homem de grande poder, um homem que tinha muitas posses, um grande empresário, e aquele pastor marcou horário para estar ali, para falar com aquele grande empresário. Mas quando a secretária daquele empresário disse para ele: olha, o pastor fulano, ele quer marcar uma hora com você, e aquele empresário disse: o pastor fulano, eu não tenho tempo para pastor, eu não tenho tempo para esse homem, diz que eu estou ocupado, eu estou aqui cheio, atarefado com as coisas da empresa, eu não tenho tempo para receber pastor. E aquele pastor, outro dia, Deus insistia com ele para que não deixasse de ir até aquele empresário, não deixasse de falar do seu amor, da sua salvação para aquele homem. E o pastor insistiu com aquela secretária para marcar outra hora com aquele empresário, mas outra vez o empresário recusava. Mas dada a insistência do pastor, que voltava a buscar ter uma hora com aquele empresário disse à secretária: marca com esse pastor uma hora, e reservou um espaço na agenda para receber o pastor. E quando o pastor estava diante dele, no seu gabinete, naquela mesa empresarial, ele sentado naquela cadeira presidencial, o pastor sentado na frente dele, uma cadeira de diretor, e ele disse então ao pastor: pastor, o senhor tem 5 minutos, eu sou um homem muito ocupado mesmo, pela sua insistência é o que eu estou te recebendo aqui, mas eu só tenho 5 minutos para o senhor. E já comecei a olhar para o relógio, e aquele pastor olhou para aquele empresário, e ele falou do grande amor de Deus, ele falou da pedra de grande valor, da pérola
de grande valor. Ele lhe falou do tesouro escondido, de quem encontrou aquele tesouro no campo e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele tesouro de grande valor. E ainda que alguém olhasse e dissesse: esse campo é um campo como qualquer outro, mas para aquele que estava adquirindo o campo não importava o preço, porque ele sabia que naquele campo tinha um tesouro de grande valor, sabe? E aquele empresário ouviu estas parábolas, ouviu acerca da salvação, acerca do reino dos céus. E quando o pastor estava ainda falando, o empresário lhe disse: pastor, o seu tempo terminou. Eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. E o pastor disse: pois não, faça a pergunta. E aquele empresário, olhando para o pastor, disse para ele: quanto eu tenho que pagar para ser da sua igreja? Quanto eu tenho que dar para a sua igreja, para que eu seja membro, parte da sua igreja? Aquele pastor naquela hora fez uma oração no coração e pediu a Deus que o enviou uma resposta para dizer àquele empresário. E olhando para aquele empresário na direção de Deus, disse para aquele empresário, olho no olho: você tem que dar tudo que você possui. Você tem que entregar tudo que você tem. Você tem que entregar a sua vida. Você tem que entregar a sua família. Você tem que entregar os seus bens materiais para que você possa comer pão no reino de Deus. Você precisará amar Deus sobre tudo que você tem, sobre tudo que você possui, e ir ao grande banquete que acontecerá. Aquele empresário disse: pois bem, pastor, já entendi, pode ir embora. E acontece que no domingo seguinte, lá no fundo da igreja, lá na última fileira de cadeiras, estava sentado aquele empresário. E o pastor ouviu do púlpito naquela noite, pregou a palavra. E quando fez o convite, a primeira mão que se levantou e veio chorando entregar a vida lá aos pés de Jesus, era aquele grande empresário. E ele dizia: eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus bens, eu entrego tudo. Ele foi alcançado por aquela palavra. Aquela palavra transpassou-lhe a alma, e ele entendeu, ele compreendeu aquilo que tem verdadeiro valor. Ele entendeu que o bom não é ser possuído pelos bens da terra, o bom é possuir os bens celestiais, os bens de Deus. Aleluia! E ele entregou a sua vida, e foi uma bênção para aquela igreja, e foi uma bênção para aquele ministério. Esses que possuem tantas coisas e dizem: eu não tenho tempo, eu tenho agora que ir ao shopping, eu tenho agora que ir à praia, eu tenho agora que ir ao campo, eu tenho agora que ir à fazenda. Eu não tenho tempo para o banquete, eu não tenho tempo para o homem que está dando o grande banquete. Eu não tenho tempo para Deus. E o Senhor vai dizendo: esse é o primeiro que diz não. Esse é o primeiro que estabelece, porque todos a uma começaram a se excusar-se. É bom quando você é o primeiro, mas você é o primeiro que diz: eu quero Jesus. É bom quando você é o primeiro que dobra os joelhos da presença do Senhor. E quando dobra os joelhos da presença do Senhor, diz: eu e a minha casa somos do Senhor. O carcereiro de Filipos foi o primeiro da sua casa que chegou diante do Senhor e disse: que devo fazer para ter a salvação? E foi-lhe dito: confia no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E ele foi o primeiro, e depois a esposa, e depois os filhos, e ele toda a sua casa entregaram a vida para o Senhor. Ah, como é maravilhoso quando alguém, uma família, tem esse encontro com Deus e é o primeiro, porque ele é o primeiro a ser salvo, ele é o primeiro a nascer de novo, ele é o primeiro a ser impactado pelo reino de Deus, ele é o primeiro a dizer sim ao convite para estar na grande
grande ceia, para estar no grande banquete. Que coisa maravilhosa! E ele abre o precedente para os demais, ele abre o caminho, a bênção de Deus chega naquela família, a bênção de Deus chega naquela casa, porque naquela casa já não há mais escuridão, há uma luz que brilha no meio das trevas. A palavra de Deus diz: vós sois a luz do mundo. A luz não pode ser escondida embaixo do alqueire, não. A cidade iluminada, ela não fica escondida. A cidade iluminada, ela é vista à distância, e naquela casa brilha a luz do mundo. Naquela casa, o primeiro se encontrou com o Senhor, o primeiro abriu precedente para encontrar-se com Deus. Aquele homem na cruz que diz: lembra de mim, Senhor, quando estiveres no reino. Lembra de mim, Senhor, no banquete. Lembra de mim, Senhor, no banquete. Eu estou dizendo, eu quero ir ao banquete, eu preciso ir ao banquete, ainda que eu não seja digno do banquete. E o Senhor diz: hoje estarás comigo. Hoje o convite é para hoje, não é para amanhã. O convite é para que você venha ao banquete do grande rei. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. É outro abençoado. Ele não comprou um boi, ele comprou uma junta. Ele comprou 5 juntas de boi, é uma carreta. Ele comprou uma carreta de bois. Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Ninguém compra uma junta de boi sem experimentar. Ninguém compra um carro novo sem fazer um test drive, não. Alguém vai comprar um carro novo, ele faz um test drive, ele senta no carro, liga o carro, anda com o carro. Às vezes o vendedor diz: fica 2 dias com o carro, passeie com o carro, e aí você se decide se você quer o carro. Ninguém compra 5 juntas de boi sem saber se essas juntas correspondem à sua expectativa, mas ele também está se recusando. Todos a uma começaram a excusar-se. Eu comprei 5 juntas de boi e eu preciso experimentá-los. Aleluia. Não sou eu que comprei, fui eu que fui comprado. Não é o meu dinheiro que comprou alguma coisa, é eu que fui comprado pelo dinheiro. Eu que fui comprado pelo que penso possuir. E eu preciso experimentá-los e eu não posso ir. Me tenha por excusado. Eles vão dizendo não, porque naquele banquete tem provisão. Eles vão dizendo não, porque naquele banquete tem hospitalidade. Eles vão dizendo não, porque naquele banquete nada pode faltar e tudo está preparado. Então é preciso que quem vai ao banquete confirme o lugar, confirme o banquete, porque no banquete não pode ter sobra. Naqueles dias, quem ia a uma ceia, ali não podia faltar, mas também não podia desperdiçar. A falta era visto com censura grave, e o desperdício também. Alimento naqueles dias não é como nos nossos dias. Nos nossos dias, a tecnologia, a agricultura, e a gente produz alimento em grande quantidade. Alimentos que podem ser conservados, não é? Que podem ser congelados, alimentos que têm a capacidade de ficar nos armazéns por muito tempo, e não há perda, e não há desperdício. Mas naqueles dias, se alguém não fosse ao convite, se alguém não confirmasse o convite, sabe, era preciso reduzir a provisão, era preciso diminuir a alimentação, diminuir o vinho, diminuir tudo. Por quê? Porque alguém não vinha, e se não vinha, não podia estragar, e se não vinha, não ia consumir, e aquilo que não era consumido seria perdido, e seria motivo não só de prejuízo, mas motivo de censura. Então eles estão dizendo: olha, a minha parte eu não quero, a minha provisão eu não quero. Esse segundo vai dizendo: olha, aquilo que foi provido para mim, o lugar onde eu ia ficar, não vou ficar, não precisa reservar para mim, não precisa ter pão para mim, eu estou me recusando, eu não vou. Avisa lá o Senhor para ele não ter prejuízo. E outro disse: casei, portanto
eu não posso ir. A lei dizia que aquele que casava, e o fariseu que estava à mesa com Jesus sabia, aquele que casava por um ano era dispensado de ir à guerra. Olha como Deus valoriza o casamento. Olha como Deus valoriza o cuidado do marido com a esposa. Aquele que casava, o país podia estar em guerra, mas aquele que estava casado, ele era liberado da guerra. Ele estava autorizado a ficar em casa. Ele estava autorizado a dedicar todo o seu cuidado à sua esposa. Se ele fosse à guerra e a esposa recém-casada ia sofrer, se ele fosse à guerra e ele poderia ser ferido, se ele fosse à guerra e quem sabe perderia a vida, e aquela esposa começando uma vida nova de casada, ela já ficaria viúva, ou receberia o esposo sem um braço, ou receberia o esposo sem uma perna, ou receberia o esposo muito ferido. Veja, então a lei, o cuidado de Deus pela família dizia, mesmo que haja guerra, não vai para a guerra, vai se dedicar à esposa. O primeiro ano de casamento, você sabe, é a base de uma vida inteira feliz, a dois. Então o primeiro ano era muito importante, era protegido, era preservado. Mas esse que recebe o convite, ele diz, eu casei, mas o convite, querido, não é para ir para a guerra. O convite, querido, não é para puxar pela espada. O convite, querido, oh aleluia, é para a festa. O convite é para o banquete. O convite é para a alegria. O convite é para a paz. É Ele que é o Senhor da guerra. É Ele que batalha as nossas batalhas. É o Senhor quem nos dá vitória. Quando Josafá vai à guerra, ele não puxa a espada. Quando Josafá vai à guerra, ele não levanta escudo. Quando Josafá vai à guerra, ele não atira setas. Quando Josafá vai à guerra, ele não segura uma carga de atacantes com lanças e escudos, não. Quando Josafá vai à guerra, ele vai ao banquete, ele vai adorar, ele vai glorificando. Os levitas vão dizendo, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade é de geração em geração, e é o Senhor quem dá vitória. É o Senhor quem desce no campo de batalha e dá vitória. E quando eles chegam, aquilo que foi profetizado se cumpre. Contra estes inimigos não tereis que pelejar, porque o Senhor vos dará vitória. O convite não é para a guerra, o convite é para o banquete, o convite é para a mesa, o convite é para a alegria, o convite é para estar perto, é para a comunhão com o Senhor da grande casa, com este certo homem, com este grande homem que está dando esta grande festa. É para isso que é o convite. Mas esse diz, eu tenho um relacionamento que me impede, eu estabeleci aqui um relacionamento, e por causa desse relacionamento, olha, abra dos olhos, com jugo desigual, com relacionamentos que te impedem a presença de Deus. Abra os olhos, aleluia, não há comunhão entre luz e trevas. Relacionamentos que me impedem de ir ao banquete, relacionamentos que me impedem de sentar à mesa, comer do pão e beber do vinho. Esse relacionamento é contra a vida. Este relacionamento não vem de Deus. A palavra de Deus diz que a herança vem dos pais, mas o bom relacionamento, a esposa fiel, a esposa virtuosa, esta vem de Deus. Relacionamentos que te tiram da comunhão, relacionamentos que te impedem o acesso à presença de Deus. Fuja desse relacionamento. Fuja como José fugiu de se envolver com a mulher de Potifar. Saia correndo. José saiu correndo, não é porque a mulher de Potifar fosse feia. José saiu correndo, não é que a mulher de Potifar não fosse cheirosa. José saiu correndo, não é porque a mulher de Potifar não fosse formosa. José saiu correndo, não é porque ele não gostasse de mulher. Não, ele saiu correndo porque se ele ficasse, ele cairia. A palavra de Deus diz, fuja da tentação, corra da tentação. Mas é o diabo, você diz, sai em nome de Jesus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas da tentação, negue-se a si mesmo e corra da tentação. Não busque, não se envolva com relacionamento que te impede de sentar à mesa, que te impede de comer o pão da vida, que te impede de beber o vinho da aliança com o Senhor. Bendito seja Deus. Então, voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. E aquele pai de família indignado disse ao seu servo, ele ficou indignado. Olha a indignação desse que preparou a grande festa.
Olha a indignação desse que fez provisões. Olha a indignação desse que preparou a hospitalidade para os convidados. Olha, ele fica indignado. É como o professor da escola dominical que passa a semana inteira preparando aula. Eu era professor de escola dominical e eu preparava a aula toda semana. Eu trabalhava a aula que ia dar no domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu me dedicava. A palavra diz: se é para ensino, haja dedicação ao ensino. E no dia da aula eu estava preparado. Agora você imagina, você chega preparado para dar aula e os alunos não apareceram. Como é que o professor fica? Indignado. Indignado. Não há como haver outra reação, né? Fica-se indignado. Como é que fica aquele homem de Deus que consagrou, que jejuou, que buscou a presença, que pediu a Deus direção na palavra, e na hora de ensinar a palavra, de servir o pão da vida, o alimento para a alma, e aí a igreja não veio. E aí a igreja, choveu, eu vou ficar em casa. Choveu, eu não quero me molhar. Choveu, eu sou feito de açúcar, e crente feito de açúcar derrete na água. Eu não vou. Oh, glória a Deus. Jesus, ele estava lá. Jesus estava no culto. Jesus estava na aula. Mas alguém diz: eu não irei. E o Senhor vai ficar indignado. E este Senhor que está indignado, ele disse ao seu servo: sai depressa, eu tenho pressa. Aleluia. Deus, ele tem pressa. Sai depressa pelas ruas. E ele diz bairros da cidade. Ele não diz vai só ao centro, não. Vai só ao bairro de luxo, não. Ele diz por todos os bairros. Pelos bairros ricos, pelos bairros pobres, pelas avenidas, pelas ruas, pelos bulevares, pelas vielas. Vai pelas ruas e bairros da cidade. E aí, para aquele servo não ter dúvida, ele diz: traz aqui os pobres, aqueles que nada têm para si. Traz aqui os aleijados, aqueles que não podem deslocar-se pelos seus próprios meios. Traz aqui os mancos, aqueles que se movem com muita dificuldade. Traz aqui os cegos, aqueles que são incapazes de enxergar o caminho. Traz aqui os que estão em trevas. Traz aqui, ele está falando. O convite foi feito para muitos. Ele tem prazer em estar com muitos. Ele tem prazer em estar com todos. Há lugar na casa, há provisão na casa, há alegria na casa, há festa na casa. Mas os convidados estão dizendo não. Ele está dizendo assim: então vai buscar os demais. O reino de Deus é mais que fariseus. O reino de Deus é mais que saduceus. O reino de Deus é mais que religião. O reino de Deus é mais e além, é mais que as quatro paredes da igreja. O reino de Deus é para tantos quantos o Senhor o vosso Deus chamar. O Senhor o vosso Deus é para os dignos, e o Senhor o vosso Deus é para os que não são dignos, é para os que têm e é para os que não têm. O convite é para todos. Vai buscar. E disse o servo, depois que foi e trouxe tantos, ele vai dizer: Senhor, feito está como mandaste, mas tem um problema. Nós fizemos do jeito que o Senhor mandou. Nós percorremos a terra, nós percorremos as cidades, nós fizemos o louvor e palavra, alcançou o Brasil, foi além do Brasil. Senhor, fizemos como o Senhor mandou, mas tem um problema, Senhor. Qual é o problema, meu filho? Já está chegando a hora do banquete. Qual é o problema, meu filho? Já chegou a hora de servir a mesa. Qual é o problema, meu filho? Já está chegando o momento de começar a música. Qual é o problema? E ele diz: Senhor, o problema é o seguinte, é que ainda tem lugar. Ainda há lugar, Senhor. Ainda tem cadeiras vazias. Ainda há lugares na mesa que não foram ocupados, Senhor. O número está se completando, Senhor, mas ainda não está completo. Ainda tem aqueles, Senhor, que nós precisamos alcançar. Não conseguimos alcançar a todos. Ainda não conseguimos trazer todos. Ainda tem alguém na casa que ainda não confessou
dizendo: eu aceito, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu tempo, eu aceito o convite do banquete do Senhor, eu aceito o convite que está sendo feito. Ainda tem alguém, tem um filho, Senhor, que ele disse que vinha, mas depois desistiu. Ainda tem um parente que disse: eu vou, mas depois desistiu. Ainda tem alguém, Senhor, que até estava vindo conosco no caminho, mas no caminho, Senhor, olhou para trás, se ocupou com alguma coisa lá de trás e voltou para trás e não veio conosco, e o lugar está vazio, a mesa. Senhor, este é o problema que nós temos, é que ainda há lugar para o marido, ainda há lugar para o filho, ainda há lugar para a esposa, ainda há lugar para o afastado, para o pródigo, para a pródiga, ainda há lugar para aquele que escuta a palavra e fica cocheando entre dois pensamentos: que devo fazer com Jesus chamado Cristo? Que faço eu? Eu deixo o mundo e vou para o grande banquete, ou eu vou para o grande banquete e eu deixo o mundo? Como que devo fazer? Como devo fazer? Eu sigo o caminho largo ou eu sigo esse caminho estreito que leva até o grande banquete? Como devo proceder? Como devo fazer, Senhor? Ainda há lugar para o indeciso, ainda há lugar para o que duvida, ainda há lugar para o Tomé, ainda há lugar, Senhor, à mesa. Ainda há lugar. Que devemos fazer? E disse o Senhor ao seu servo: saí pelos caminhos, outra vez, como ele insiste. Como ele insiste, como o Espírito de Deus insiste, como ele insta com a alma do homem. Como ele brada a alma, como ele brada o coração, como ele manda insistentemente o servo outra vez, a palavra outra vez, a mensagem outra vez. E por que é que ele insiste? Eu me recordo de alguém que escutava a palavra pelo rádio. Aquela mulher entregou a vida para Jesus, e ela tinha prazer em ouvir a programação no rádio. Mas o marido dizia: desliga esse rádio, eu não quero ouvir esse negócio de igreja. E ela desligava. Mas todos os dias, no horário do programa, ela ligava. E não demorava muito, o marido reclamava e dizia: eu não quero ouvir esse pastor não, desliga isso. E ela desligava. Mas aquela mulher orava pela salvação do marido. Aquela mulher cria que ela e a sua casa iriam ao banquete do Senhor. E ela voltava a ligar o rádio. Até que um dia, de tanto ele bloqueá-la, e ela nem terminava de ouvir a mensagem, e ele mandava desligar o rádio. E ela passou a não ligar mais o rádio. E um certo dia, aquele homem disse para a esposa: não vai não ouvir o pastor hoje? E ela olhou e viu que era o horário do programa. E se admirou porque o marido estava perguntando: não vai não ouvir o pastor hoje? E ela foi e ligou o rádio. Oh, glória a Deus. E aquele homem naquele dia, a semente brotou, o coração rompeu, a alma se derramou. E ele disse: Jesus Cristo é o meu Senhor, Jesus Cristo é meu Salvador. Eu vou ao convite do grande Rei, eu vou ao banquete do Senhor, eu vou sentar à mesa com o Pai, eu vou sentar e comer do pão, eu vou sentar e comer do vinho, eu vou me alegrar, eu irei louvar, eu irei estar com o Senhor. Ainda há lugar. E o Senhor diz: sai pelos caminhos e valados, força-os a entrar, prega a minha palavra em tempo e fora de tempo. É tempo de pandemia, faz a obra, prega a palavra. É tempo de inverno, faz a obra, prega a palavra. As ruas tem casas com muros intransponíveis, faz a obra, prega a palavra.
palavra, prega sobre os telhados, prega por entre as paredes, prega, anuncia a vida eterna, anuncia a palavra, prega a minha palavra, semeia a semente, insiste. Eu já fui naquela rua tantas vezes, volta lá, volta de novo. Eu já fiz evangelismo aquela pessoa tantas vezes, volta lá, fala de mim de novo, insiste outra vez, aleluia. E a cada não no teu coração você vai dizer: ainda não, mas eu tornarei, eu vou insistir, porque o Senhor da casa, aonde há lugar, porque o Senhor da casa, aonde há provisão, aonde há alegria, aonde há pão para comer, Ele está dizendo: vai, sai pelos caminhos e vai lá, força-os a entrar. E Ele diz: para que a minha casa se encha, para que cada lugar à mesa seja ocupado, para que cada prato seja usado, cada talher seja usada, para que cada taça seja cheia e seja bebida, para que haja alegria, para que haja festa na minha casa. Insiste com o marido, insiste com o filho, insiste. É dito que a mulher de a mãe de Santo Agostinho, e Santo Agostinho é dito na história que ele tinha uma vida devassa, ele vivia na devassidão, mas a sua mãe orava, a sua mãe estava pela alma dele, a sua mãe intercedia pela alma dele. Ela fez isso por décadas, até que ele rendeu a vida para Jesus e marcou a história da igreja do passado. Insiste pelo filho, insiste pelo marido, insiste. Eu e a minha casa, eu e o meu lar, eu e os meus filhos, eu e minha, somos do Senhor, pertencemos ao Senhor. Estaremos do banquete, estaremos nas bodas, estaremos na grande ceia. E o Senhor diz no 24: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e recusaram provará a minha ceia. A ceia é para o que aceita o convite da ceia. A ceia é para o que diz sim. A ceia é para o que levanta a mão e diz: eu vou, anota o meu nome no livro da vida, porque eu levanto a minha mão dizendo: eu irei. Eu aceito o convite, eu irei, eu deixarei tudo, eu deixarei as 5 juntas de bois, eu deixarei a fazenda, eu deixarei os relacionamentos errados, eu deixarei as escolhas equivocadas, e eu irei para viver o melhor de Deus, eu irei para estar na presença do Senhor, eu irei e eu vou comer do pão da vida, o pão que não perece. O Senhor declarou em sua palavra dizendo: quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu irei para a grande festa, eu irei para a eternidade, eu irei para estar na presença do Senhor. Mas o convite é para quem diz sim, o convite é para quem aceita a proposta, aceita, aleluia, aceita o convite que está sendo feito à tua alma. Porque quem diz não para o convite, o pão não é para quem recusa, o pão não é para quem dá desculpa, o pão não é para quem se excusa, e muitos se excusaram. A palavra diz: ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Os seus disseram não, os seus deram desculpa, os seus pediram sinais, os seus disseram que ele tinha demônio, os seus disseram: sai alguma coisa boa de Nazaré, não sai profeta de Nazaré. Olha as escrituras, os seus não creram nele, os seus olhando para ele não viam beleza, não viam formosura, os seus olhando para ele se sentiam ameaçados, se sentiam, sabe, eu não vou possuir, eu não serei possuído pelas 5 juntas de boi, eu não serei possuído pelos meus celeiros cheios, eu não serei possuído pelo campo que comprei. Eles se sentiam ameaçados do seu status quo, eles preferiram o seu status quo. Aleluia. Master,
O convite de Jesus ameaça a vida no pecado. O convite de Jesus, o convite para estar no grande banquete, ameaça uma vida de devassidão. O convite para estar no grande banquete ameaça os projetos da morte. Jesus, Ele é a vida. Mas o convite é para quem diz sim. Não é que Deus não esteja a convidar, é porque alguém está a se excusar. Não é porque Deus não queira o bem do mundo, é porque o mundo não quer a Deus. Alguém diz: tanta coisa ruim acontece, será que Deus existe mesmo? Deus existe, bendito seja o Senhor. Mas são muitos que dizem: me tenha por excusado, me tenha por excusada, eu não posso ir, eu não tenho como ir, eu estou cansado, eu estou fadigado. Agora, para aquele que diz sim: eu sou aleijado, eu posso ir, pode. Eu sou cego, eu posso ir, pode. Eu sou pobre e necessitado, eu posso ir, pode. Eu estou tateando, não sei o caminho, mas eu posso ir. Mas pode, aleluia. Como eu faço para ir ao grande banquete? Diga: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Se com a tua boca confessares: Jesus Cristo é o meu Senhor, eu aceito o convite. Jesus Cristo é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu único Salvador, não preciso de outro, é o meu suficiente Salvador. Nada precisa ser feito para eu ser salvo, porque Ele já fez tudo. Ele é único, suficiente. Jesus é o meu exclusivo Salvador. Eu não deixo Jesus por nada. Ele é o meu eterno Salvador. Porque o convite dele é para perpetuidade. O convite dele é para a eternidade com Ele. Tem lugar para você. Tem lugar para a tua alma. Tem lugar para a tua vida. Escreve: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Jesus te quer. Vem para o Senhor. Eu quero orar com você agora. Oh, aleluia. Bendito Deus eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, neste lugar. Bendito seja o teu nome. Ó eterno Deus de Israel, contempla, Senhor, Espírito de Deus, os convidados. Contempla os convidados para as bodas do Cordeiro. A tua palavra diz que são felizes os convidados para as bodas do Senhor. A noiva, diz a tua palavra, já está preparada. E para vestir-se, diz João no capítulo 19 do Apocalipse, foi-lhe dado vestes talares, vestes compridas, vestes de linho puro, do qual não há mancha, de linho fino, de alto preço e valor. E ela foi adornada pela tua graça, ela foi adornada pelo fruto do Espírito, Senhor. E a tua palavra diz que é bem-aventurado aquele que diz sim ao convite. É bem-aventurado, aleluia, aquele que vai estar no banquete na tua presença. Eu te peço, Pai amado, desperta a adormecida, desperta o adormecido, Senhor. Senhor, aquele que se deixa enredar pelas coisas desta vida, aquele que não possui, mas se deixa possuir pelas coisas desta vida, e já não tem mais prazer, e já não tem mais alegria, e já não há gozo pela salvação, Senhor. Mas tem, Pai querido, provado da água suja, tem provado, Senhor, daquilo que não sacia sede, mas daquilo, Senhor, que por um instante, como diz, Senhor, a tua palavra, há caminhos que ao homem parecem as melhores opções da vida, mas o final deles são caminhos de morte. Senhor, contempla nesta hora aquele que já esteve no caminho, aquela que esteve no caminho e olhou para trás e ficou para trás. Eterno Deus de Israel, esta casa onde alguém que diz
disse: eu vou para o convite. Mas alguém, Senhor, que coxia entre dois pensamentos, se revela. Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, insista mais uma vez com esta vida, com esta alma, Senhor. Te revela, Pai querido, lá no coração. Te revela, Senhor. Pai, tira o manto, Pai querido, de trevas que impede que compreenda, que impede que veja, que contemple a luz da tua salvação. Oh, aleluia. Querido Deus e Pai, por tudo nós te louvamos, por tudo nós te bendizemos. Pai, continua dando fortaleza à tua igreja. Aquele que disse sim ao convite, porque diz a tua palavra: ser fiel até a morte, ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Em nome de Jesus oramos e a ti rendemos graças. Bendito seja Deus.